Ao estudarmos a história nacional, a história mundial, às vezes a história da nossa própria vida, olhando para o passado, erros cometidos, muitas vezes não admitimos, criticamos, condenamos. E no texto de hoje nós temos um erro cometido, palavras pronunciadas, julgamentos realizados e não concordamos. Certamente não concordamos. Mas olhando para a nossa vida, para as nossas vidas, percebemos que o mesmo erro está sendo cometido. A palavra de Deus conta, narra, e o impressionante é que Deus não esconde nada. Situações difíceis na vida de servos, de homens e mulheres de Deus, situações que com certeza seria vergonha para aqueles que cometeram. Mas a palavra de Deus tem um propósito. Ela quer nos ensinar. Ela quer mostrar o erro e nos ajudar a não cometer os mesmos. Ainda no texto de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39 ao 43, nós temos o quadro, os personagens, o personagem central, dois malfeitores. Dois malfeitores ao lado de Jesus. E mostra-nos que o fato de Jesus estar no centro, ocupando a cruz central, tem a ver com o grau de julgamento. Jesus foi condenado. Ele foi condenado, julgado como pecador, como transgressor. E no verso 40, um chamando atenção, um repreendendo o outro, diz a palavra de Deus. Respondendo-lhe, porém, o outro ladrão repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? A mesma sentença que foi dado aos ladrões, aos salteadores, aqueles que usaram da violência, usaram de armas, aqueles que se apropriaram de bens de outrem, usando a violência. Esses foram condenados, esses foram crucificados. E a palavra de Deus diz que foi colocado ao lado de Jesus. E a cruz do centro tem a ver com o maior dos crimes, o maior pecador. Jesus, Deus, foi condenado. E me faz pensar dessa atitude, as autoridades condenaram Jesus, condenaram o Filho de Deus, condenaram o Deus encarnado, colocaram numa cruz e o considerou maior criminoso, maior pecador do que aqueles dois ladrões, do que aqueles dois salteadores. E a pergunta que eu faço, porque não queremos cometer os mesmos erros, injustiças feitas, injustiças realizadas, nos causa repulsa e não queremos cometer os mesmos erros. Não queremos cometer o erro dos nossos antepassados, dos nossos familiares. Queremos melhorar e não queremos praticar as mesmas coisas. E a pergunta é: Deus numa cadeira, Deus como réu, Deus sendo julgado e Deus sendo condenado malfeitor, o maior malfeitor. E a pergunta é: qual é a avaliação que nós fazemos de Jesus Cristo? O que é que nós pensamos a respeito? Aquilo que ele perguntou para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem
isso, outros dizem aquilo, outro. Mas e vocês? Jesus pergunta. E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que ele pensa, é isso que ele entendeu, é isso que ele aprendeu nessa caminhada com Jesus. Mas como é que nós o tratamos? Muitas vezes pensamos algo, achamos que é uma grande autoridade, um grande homem, um grande profeta, mas o consideramos, o tratamos com desprezo. E aqui um dos ladrões está repreendendo, dizendo: você não tem temor de Deus. Mesmo estando ocupando o mesmo lugar, mesmo tendo sido condenado igual ele foi, Deus foi condenado. Deus foi colocado na cadeira de réu, ele foi sentenciado. Só que este ladrão que tem os seus olhos abertos, olha para si e diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas Jesus, nenhum mal fez. Deus não fez nenhum mal. Deus não praticou nenhum mal. Mas olhando para a nossa história, achamos que Deus tem sido injusto, que Deus tem feito o mal para as nossas vidas, que Deus é o culpado das tragédias que nós passamos. E nos esquecemos que nós somos os pecadores, que o pecado está em nós, que o mal está em nós, que as nossas decisões têm nos levado a isso. Por isso que nós pensemos, que nós repensemos a nossa fé, o nosso conceito de Deus, e se Deus realmente é para nós aquilo que a palavra diz que é, aquilo que a revelação de Deus diz que é. Ele nenhum mal fez, mas as nossas escolhas, as nossas semeaduras têm trazido uma colheita não muito boa. Mas nós colocamos a culpa na família, colocamos a culpa em governos, em outras pessoas, e não admitimos que nós erramos, que nós pecamos e que nós somos falhos. Por isso que nesta manhã você possa pensar em Deus, que você possa ouvir a palavra do Senhor e tomar decisões, tomar as decisões certas, e que o ensino da palavra, essa revelação de atitudes incorretas, de decisões erradas, possam servir, possa ser um norte para as nossas vidas. Não para fazer o mesmo, mas para fazer diferente. Não para tratar Deus como muitos estão tratando, mas segundo aquilo que devemos ser e fazer. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.